É isso, não era nem o mundo. 147, isso aí. Mano, Vamos lá. tava a cara torando o pau, aí passou uma Lamborghini torando. E o Fiatzinho atrás da Lamborghini, mano. Metendo seta na Lamborghini. E assim, você foi de bola, assim, a porra da Lamborghini tava 160, 140, e o carrinho dando certo aí, ó. Dando certo aí, ó. Isso aí sou eu 4, mano. Passou na frente e foi embora. O Astrão, filho, mano, o Astrão bate na frente. Mano, se a porra desse Fiat não tava 200, eu Mano, imagina o maluco dentro do Fiat, mano. O cara tava tremendo, velho. É metido, não. Vai ficar lá, será O pai já pode ser lixo, natural, cara. Os vidros, mano, os vidros da. Não, Um V8 de 900 cavalos. é original, é Imagina original. como que não tava a remédio. Stage 3. É só um remédio que tem. Tá jogando pincel assim em 2 segundos, capa filtro. Imagina como que não tava coisa que eu. Esqueci o nome. Opa! É, o que ele. Imagina como tava tremendo essa porra. É um absurdo, mano. O cara devia estar num tesão absurdo. O painel descolando tudo. Ô, mano, A adrenalina do maluco, não tem nada próximo. meu Deus. Mano, o cara tava com o pé assim, ó, no máximo assim, ó. Assim, ó. Aquele Fusca do meu irmão ontem, mano. Mano, meu irmão pega 80 no Fusca, eu acho que eu não vou ver. O carro começa a tremer, mano. Aí ele vem e o Fusca não freia, mano. Aí ele deixa pra frear em cima do carro, onde ele vai dar na frente. Eu não, mano, não consigo. Pô, tem uns carros desse, que como o freio funciona, você tem que tirar frente de mão do diabo, velho. Não. Rapaz, só fazer que nem o Fred Flintstone, cara. Bota o furo, faz um furo ali e mete o pé, cara. Pô, mas é sério, tem uns que tem que tirar frente de mão. Nossa, não, tá maluco. Deixa eu ver. Pô, é tipo você para na blitz. Ah, seu carro é tipo, não sabia, senhor. Putz, Vem de errado, cara. O cara que eu comprei não me falou. Porra, o mano. carro todo turbinado, rebaixado, pintado, luz vermelha de baixo. A mina desse tamanho, cara. O guardado O motor está meio no capô, filho, tá ligado? O carro pra cima, assim, que errando pra porra. Como assim não é original? O neon embaixo do carro, sabe aquele neonzão? Aquele carro que é arrancadão, tá ligado? É, aqueles caras não tem banco. Aqueles que você fica parado, tipo, o motor fica pra fora, assim. É, exatamente. Né? Nossa, senhor policial, não sabia. Não sabia, não. Veio de fábrica. Putz, não veio de fato. Estou surpreso igual o senhor. Não, eu ia falar assim, né? Só fazer um exercício aqui para a gente aprender um pouco sobre aquela aplicação que eu falei na área de sistemas de telecomunicações, que é a modulação em amplitude, né? Então, normalmente, por que a gente quer fazer modulação em amplitude? A gente vai entender fazendo o seguinte, né? Vamos supor, né, que eu queira, né, que um sinal, né, que vai ser dado, vou dar aqui um valor qualquer, vamos supor que seja, fazer assim, em contratransformada, a gente já tem isso até na nossa tabela, né? Mas vamos fazer um exercício aqui bem simples, né? Em contratransformada, transformada de Fourier do sinal. Vamos pegar aqui um sinal M de T com uma frequência só, tá? Com uma frequência só. Vamos botar cosseno de ômega 0 T, tá certo? Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela, pessoal, preste atenção aqui, ó. Se a gente olhar na nossa tabela, né? O cosseno de ômega 0 T, tá? Tem esse intervalo aqui, né, de frequência, né? Na verdade ele colocou aqui, mas eu nem tem na tabela, porque aqui tem um U de T, né? Eu não quero usar esse U de T aqui não. Eu vou fazer só a transformada do cosseno, que não está aqui na tabela, eu acho. Ah, não, está sim. Encontrei, está aqui em cima. Cosseno de ômega 0 T. Então o que é isso, né? Isso aqui vai dar π vezes delta de ômega menos ômega 0 mais delta de ômega mais ômega 0. Então, a transformada de Fourier disso, né, Fourier de M de T, vai ser π
que multiplica delta de ômega menos ômega zero mais delta de ômega mais ômega zero, tá? Vamos desenhar isso, tá ok? Vamos desenhando. Então vou desenhar, vou até usar uma outra caneta para desenhar. Então olha o que vai acontecer ó, quando a gente desenha. Isso aqui é a transformada de Fourier de cosseno de ômega zero t. Então o que vai acontecer? Ó? Em ômega zero e em menos ômega zero vão existir dois impulsos. Em ômega zero vai ser um impulso com tamanho π. Esse impulso aqui a gente pode chamar de π delta de ômega menos ômega zero, né? Porque é o impulso no ponto ômega zero. E em menos ômega zero vai ter um cara que é π delta de ômega mais ômega zero. Legal, aí o nosso espectro. Vamos supor que ômega zero, por exemplo, né? Por exemplo, um valor baixo, tá? Tipo 5, né? Radianos por segundo, né? Frequência ômega é em radianos por segundo, não em hertz, tá? Legal, vamos supor, e aí eu falei para vocês, né? Quando você tem um sinal, né, que tem frequência baixa, por exemplo, esse cosseno aí tem uma frequência baixa. Se você quiser emitir esse sinal para fazer a transmissão, né, dessa forma de onda, você tem que usar uma antena muito grande, porque a frequência é baixa, né? Fora isso, tem problema também de ter ruído de baixa frequência, coisas do gênero, tá? Como é que funciona a modulação? Olha só como é que funciona a modulação. A ideia da modulação é você pegar um outro sinal, no caso, um sinal aqui que tem frequência cosseno de ômega t, certo? E fazer o seguinte, fazer com que esse cosseno de ômega t, não, ômega ct, e esse ômega ct, esse ômega c vai ser muito maior do que o ômega zero aqui da nossa figura. Se eu fizer a multiplicação desses dois sinais, olha o que vai acontecer. Se eu pegar agora, né, esse m de t e multiplicar por cosseno de ômega ct, onde o ômega c é muito maior do que o ômega zero. E vamos supor que eu queira encontrar a transformada de Fourier de quem? De m de t, que é o sinal original, multiplicado pelo cosseno de ômega ct. Só para vocês terem uma ideia, como é que ficaria o aspecto desse sinal no tempo, né? No tempo, não é nem na frequência, né? Eu ainda vou fazer a multiplicação no tempo primeiro. Então, o que vai acontecer? Ó? O que você tem aqui, ó, normalmente no tempo, é o seguinte. Ó. Você tem um sinal que é o cosseno de ômega zero t, tá? Que é o t, aqui é o zero, né? O cosseno de zero é 1, então isso aqui é um sinal mais ou menos assim, ó. Vamos botar assim. A gente já está acostumado com esse tipo de sinal, o cosseno padrão, tá? Legal? Ok. Então esse é o cosseno de ômega zero t. Como é que vai ser o cosseno de ômega ct, né? Vou pegar com uma outra cor aqui. Quando você pegar o cosseno de ômega ct, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. É um cosseno
igual ao de cima, tá? Ah, não é igual ao de cima, viu? Não, não é. Dá para perceber, né? Isso aqui é um cosseno de ômega CT. Onde ômega C, na verdade, se fosse muito maior mesmo, a gente não conseguiria nem ver esse cosseno direito, né? Usando a mesma figura, porque a variação ia ser tão grande que você não vai conseguir nem enxergar direito. Poxa, ele está falhando aqui. Chato. Vocês não estão vendo, mas eu vou ter que fazer aqui. A verdade é que a gente tá no Outfit do Outfit, né? Ok. Tá aí. Deve estar com mau contato. Tô mexendo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ver se de repente colocando aqui em cima, ele não fica aí reclamando, tá? Então, olha só. Se eu fosse colocar o cosseno de ômega CT mesmo, ia ficar um sinal mais ou menos assim, tá? E quando você multiplica os dois sinais, o que aparece é uma coisa que eu vou tentar desenhar aqui embaixo. Quando você multiplica esse sinal de cima com o sinal de baixo, o que acontece é basicamente que esse sinal aqui, né, ele fica modulado pelo de cima. Então, o que acontece aqui? Ele fica assim, ó. Vou tentar desenhar, mas o que acontece é isso, ok? Vocês entenderam como é que é? Não é um sinc, né? É uma multiplicação. Depois ele começa a subir de novo, tá? Porque ele varia com o cara lá de cima, tá certo? Ele faz o quê? É justamente o que ele faz, essa multiplicação, ó, de um sinal de baixa frequência para um sinal de alta frequência. O que ele faz é que esse sinal de alta frequência aqui, ele tenha um formato, né, da onda de baixa frequência. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? E o que acontece? Na verdade, o que eu quero agora é encontrar a transformada de Fourier desse sinal, tá? Desse sinal aqui, tá? Não é difícil fazer, é a multiplicação de dois sinais, tá? Na verdade, se você for usar uma propriedade, fica até difícil. Como assim? É porque a gente viu que a transformada de Fourier da convolução, né, de duas funções no tempo é o que? É a multiplicação das transformadas, não é? É aquele teorema que eu falei para vocês que é super útil, né? Porque a gente não precisa trabalhar mais com convolução, a gente pode trabalhar com transformadas. Depois tem que fazer a transformada inversa. A gente usou isso em Laplace, tá? Para encontrar, por exemplo, a convolução de uma função, tá? Só que se você fizer a transformada de Laplace da multiplicação, na verdade, é a convolução das duas transformadas. Que nesse caso aqui, pessoal, nem é difícil a convolução dessas transformadas. Por que não é difícil? Porque é a convolução de dois deltas, entendeu? Convolução de delta com qualquer coisa é a própria qualquer coisa, tá certo? Se o delta estiver deslocado, essa qualquer coisa vai ser, digamos, deslocada também, certo? Então, mas eu vou fazer de outra forma para que eu acho que vocês vão entender melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, então, a multiplicação, né, do meu m de t, que é cosseno de ômega 0 t, né, e vou fazer a transformada de Fourier desse cara. De quem? Vou fazer a transformada de Fourier de cosseno de ômega 0 t vezes cosseno de ômega ct. E como é que eu faço para fazer essa transformada de Fourier? Eu posso usar o teorema da modulação. Como assim o teorema da modulação? Calma. O teorema da modulação diz o seguinte, que se você fizer, né, transformada de Fourier de uma função x de t vezes um cosseno de ômega ct,
Isso aqui fica, olha só, vamos aqui olhar a tabela, pessoal. Olhar a tabela aqui, ó. Teorema da modulação, cadê? Não, isso aqui é só pares de transformadas. Lá em cima, os teoremas. Não, vou pegar aqui nos pares. Não é nos pares, não, é no teorema mesmo, eu acho. Ó, deixa eu ver aqui se está aqui. Ah, não coloquei, mas eu vou criar esse teorema aqui agora, já, tá? Note que eu usei até na verdade aqui, ó, da convolução, né? Se você faz a transformação da multiplicação, é a convolução das transformadas, mas tem 1 sobre 2π aqui, porque é que eu normalmente uso esse teorema em princípios de telecomunicações, e lá você não tem esse fator de 1 sobre 2π, por isso que eu coloquei ele. Mas vamos fazer um teorema aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um sinal que é dado por m de t, que é um sinal qualquer. Que tem transformada de Fourier dada por m de w, tá? Ou seja, eu conheço a transformada de Fourier, eu conheço o m de w, certo? Por exemplo, o cosseno de ômega 0t. Eu sei quanto ele vale. Ele vale π vezes delta de ômega mais ômega 0 mais π que multiplica delta de ômega menos ômega 0. Né? O que acontece, por exemplo, se eu fizer a transformada de Fourier de m de t vezes um cosseno de um ômega ct, né? Onde ômega c é uma constante? Faz o seguinte, ó. Transforma, eu sei que o cosseno de ômega ct vale quanto? Cosseno de θ é e elevado a 2, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Eu posso dizer que isso aqui vale o quê? E elevado a mais j ômega ct mais e elevado a menos j ômega ct dividido por 2, certo? E aí, pessoal, fica fácil, porque quando eu pegar agora e fizer essa transformada aqui, ó, de m de t vezes cosseno de ômega ct, fica transformada de quem? De m de t, que multiplica isso aqui, elevado a mais j ômega ct, mais e elevado a menos j ômega ct, sobre 2. O que vai acontecer agora? Eu posso dividir isso aqui, ó, na transformada de quem? De m de t sobre 2, que multiplica e elevado a mais j ômega ct, certo? Mais quem? Mais quem? Mais m de t sobre 2 elevado a menos j ômega ct. O que vai acontecer? Agora eu posso usar uma propriedade que está escrita aqui. Ó, se você pegar, né, e multiplicar, olha aqui, deslocamento na frequência. Olha aqui, deslocamento na frequência, pessoal. Olha o deslocamento na frequência. Olha o que vai acontecer. Se você multiplicar uma função qualquer f de t por e elevado a j ômega 0t positivo, dá ômega menos ômega, dá f de ômega menos ômega 0, onde f grande é a transformada de Fourier. Se for menos aqui, vai dar mais aqui, certo? O que vai acontecer então? Já tenho o que eu quero. Olha só. Isso aqui vai dar o quê?
Então isso aqui vai dar m de ômega menos ômega 0 sobre 2, certo? Mais o quê? M de ômega mais ômega 0 sobre 2. O que é esse m grande aqui? É a transformada do m pequeno, tá? Se, por exemplo, m pequeno de t é igual a um cosseno de ômega 0t, né? Eu posso descobrir qual é a transformada usando o quê? Usando a tabela. A transformada do cosseno está dada aqui, ó. Ok? Então, a transformada do cosseno, né? Vai, cosseno de ômega 0t. Vai dar o quê? Vai dar π vezes. Por que aparece esse π, hein? É porque, na verdade, né, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho a transformada do E elevado a J, né? Então, olha só aqui, ó. Tá vendo? 2πw de ômega menos ômega 0. Por que apareceu isso? Eu não sei de onde veio isso. É porque vem da transformada do impulso, né, galera? Certo? Ok? A transformada do impulso não é 2π vezes delta de ômega? A gente viu isso, tá? Que é 2π vezes delta de ômega, tá? Transformada constante. E de onde aparece a transformada constante? Cara, sai da transformada, sai da dualidade, não é isso? E da transformada do delta, ok? Por que transformada de delta, né, de E elevado, que é a transformada de constante, dá 2π? Só para lembrar vocês, por que isso, né? Por que a transformada de E elevado, cadê, ó? De E elevado a J ômega 0t, né, vai dar 2π delta de ômega menos ômega 0. Por que aparece isso? Por quê? Porque a transformada, né, de quem? De delta de t é igual a quanto? A 1. Aí pela dualidade, certo? Pela dualidade, o que acontece? A transformada de 1 é igual a 2π delta de menos w, certo? Por quê? Porque na dualidade é o seguinte: se a transformada de uma função f' de t foi igual a f grande de ômega, se você fizer a transformada do f grande de ômega, de f grande de ômega, só que em vez de ômega, que claro, fazer isso aqui valendo o quê? Valendo t, é 2π f pequeno de menos ômega, né? Aí você, f grande de ômega sendo 1, então f grande de t também vai ser 1, certo? Então, se isso aqui é 1, é porque isso aqui, o f de t é delta, então esse f de ômega vai ser delta de menos ômega. É isso que eu estou escrevendo aqui, ó. Tá? Então, fazendo isso tudo que nós temos aqui, ó, né, nós temos a transformada de quem? A transformada do nosso delta de... Não, transformada do nosso cosseno de ômega 0t é isso aqui, ó. Tá? Se eu pegar isso agora, né, e fizer o quê? E fizer o ômega, né, lembrando, né, o que nós temos aqui? O que nós estávamos fazendo aqui? Ó, certo? Eu sei que m de ômega, que é a transformada de m de t nesse caso, quando m de t for um cosseno de ômega 0t, o que vai acontecer com m de ômega, pessoal? O m de ômega vai ser π, que multiplica quem? Está aqui, ó. Delta de ômega menos ômega 0, delta de ômega mais ômega 0. Então vai ser isso aqui, ó.
π que multiplica delta de ômega menos ômega zero, mais delta de ômega mais ômega zero. Tá? Então eu vou continuar aqui, ó. Então isso aqui vai ser π delta de ômega menos ômega zero mais π delta de ômega mais ômega zero. Tá, esse aqui vai ser o meu m de ômega. Quem é m de ômega menos ômega zero sobre 2? Né? Quem é, desculpe, como é que você calcula aqui m de ômega menos ômega zero sobre 2? Quando você... ômega... Aqui eu falei do ômega zero, né? Aqui é ômega c, desculpe. Né? Desculpe, aqui é ômega c. Tá? Eu multipliquei por ômega c, ó. Tá vendo? O que vai acontecer agora? Onde tem ômega, eu coloco ômega c. Então vai ficar assim, ó. Né? Então se eu tivesse... se eu fizer isso aqui agora, ó, usando essas duas coisas aqui, o que vai acontecer? Né? Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a m, né, de quem? Esse m de ômega aqui desculpa, m não, desculpa. Vai ser... Eu vou escrever até numa outra cor. Π delta, onde tem ômega, eu divido por 2, né? Vou ter que dividir por 2. E aí eu coloco aonde? Eu coloco delta de ômega menos ômega c menos ômega zero, certo? Mais o quê? Mais e delta, peraí, ômega menos ômega c, isso. Dois caras aqui. Π delta sobre 2, delta de ômega mais ômega c menos ômega zero, né, sobre 2. Isso aqui, tá? E aí, o que nós temos? Na verdade, o que nós temos agora é uma outra função, que é o seguinte, aqui eu vou ter, deixa eu colocar aqui, se eu escrever de outra maneira, ômega menos ômega zero menos ômega c. Aqui é a posição. E aqui é ômega menos ômega zero mais ômega c. Certo? Legal? E aí o que vai acontecer? Na verdade, isso aqui é um delta deslocado, né? Numa posição é ômega zero menos ômega c, outra posição é ômega zero mais ômega c. Certo? Quem é o ômega c mais ômega zero e ômega c e menos ômega c menos ômega zero. Então o que vai acontecer? Na verdade, o que você vai ter aqui, ó, tá faltando coisa. O que eu errei aqui? Ah, sim, entendi. Desculpa, já entendi. Tá, já entendi o que eu errei. O que eu errei. Na verdade, eu tenho que fazer 4 coisas aqui, né? É isso mesmo, tá? Tem que aparecer, né, 4 coisas aqui. Desculpa aqui, pessoal. Erro meu. Como assim? Deixa eu explicar. Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer essa parte aqui, ó. Vocês vão entender já já. Quem é essa parte aqui? É pegar esse cara que está aqui, que é o m de ômega, e fazer ômega ser igual a quanto? M de ômega, ômega e multiplicar por meio, né? Isso aqui é ômega igual a ômega menos ômega c. Quem é esse cara? Vai ser m de ômega menos ômega c sobre 2. Quem é essa parte aqui? É meio de m de ômega mais ômega c, né? Quando ômega, né? Desculpa, aqui está errado.
tá? Quem é isso aqui? Agora eu vou ter que usar aqui agora isso. Eu vou ter que vai dar um π que multiplica delta de ômega menos ômega c menos ômega zero, né? Sobre 2. E depois mais π delta de ômega menos ômega c mais ômega zero sobre 2. Em cima vai ser π delta de ômega mais ômega c menos ômega zero sobre 2 mais π delta de ômega mais ômega c mais ômega zero sobre 2. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho, somando esses dois caras, eu tenho 4 π deltas, certo? Que é exatamente isso aqui que vai aparecer. Aqui é ômega c e aqui é menos ômega c. Aqui é ômega c mais ômega zero, aqui é ômega c menos ômega zero. Aqui é menos ômega c mais ômega zero, aqui é menos ômega c menos ômega zero. O que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, ó. Ou seja, quando você multiplica o seu cosseno de ômega zero t, notem, o cosseno de ômega zero t, ele tem um espectro assim, ó. Esse que está em azul, tá? Aqui é menos ômega zero e aqui é mais ômega zero. Quando você multiplica esse cara pelo cosseno de ômega ct, olha o que acontece. O espectro dele fica dividido, que aqui é tudo π delta, né? Aqui é tudo π delta, aqui também, só que aqui é π delta sobre 2, π delta sobre 2, π delta sobre 2. Escrevi errado. É π delta sobre 2 de ômega c mais ômega zero, ômega c menos ômega zero, menos ômega c mais ômega zero, assim. Por que ele ficou sobre 2 aqui? Porque justamente você dividiu para um lado e para o outro, e a energia tem que ser igual, né? O que acontece então quando você multiplica, né, por um cosseno? Notem, esse espectro que estava aqui, ele passa para um lado e para o outro, tá? E ele fica longe da origem. Estão vendo? Ele dividiu e ficou longe da origem. O que acontece? O que acontece? Essa forma de onda, que é a frequência mais baixa multiplicada pela frequência mais alta, faz com que o espectro dessa forma de onda ele fique espalhado. Ele vai para uma frequência mais alta, ômega c, e uma frequência mais alta, menos ômega c. Por que aparece essa frequência negativa? Isso é uma das coisas mais complicadas de explicar em transformado de Fourier. Frequência negativa, você pode imaginar que é como se você estivesse girando uma onda num sentido e no outro sentido, certo? Por isso que divide ela e aparece ela. Mas na prática você só vai usar a parte positiva do espectro, tá certo? Então o que vai acontecer? Você vai ter um espectro novo, que é esse aqui, ó, que é o espectro antigo. Ele só é atenuado, né, por um valor de meio, mas ele fica muito mais longe da origem, ou seja, ele fica numa frequência muito mais alta do que o espectro original. E essa é a ideia da modulação. Tá? Esse espectro original, ele se mantém? Não. Se você multiplica esse cara por esse, não, ele não se mantém. Ele é dividido para cá e para lá. O que você faz quando você modula, né? E aí, uma das coisas que você tem que saber na modulação é qual foi a frequência que você usou para somar, que é o ômega c. Então, às vezes não, na modulação em amplitude, é muito comum, quando você modula é simplesmente multiplicar pelo cosseno de ômega c. Tá? Aquilo que eu falei, aquela forma de onda que era uma onda suave, quando eu multipliquei pelo ômega c, que era uma onda totalmente
variando muito rapidamente, ela ficou variando rapidamente, porém a amplitude mudava, concordam? Isso é a modulação de amplitude. Tá? Olha só, né? O que você faz quando você normalmente faz a modulação? Olha aqui, se você notar, você manda junto com o sinal modulado, ó, vou fazer aqui o sinal modulado. VC é apenas uma constante, né? Você vai ser VC de cosseno de ômega CT mais VC que multiplica M cosseno de ômega CT. Isso aqui é a modulação. Por que ele manda isso aqui também? Vocês sabem? Ele manda isso aí também, não precisaria mandar, mas para você saber qual foi a frequência da forma de onda que a gente chama de portadora, que é a onda que tem a frequência maior. Ele manda junto, né? Quando ele mandar isso junto, o que vai acontecer? Se você for fazer o espectro disso tudo aqui, vai acontecer o espectro que você já viu aqui, que é uma coisa assim, certo? Vai aparecer. Só que vai aparecer o espectro desse cosseno aqui, que é justamente o cara que está aqui e um cara que está aqui, certo? Por quê? Porque um cosseno não tem um espectro em menos ômega C e mais ômega C? Aqui não é ômega C mais ômega 0, ômega C menos ômega 0, ômega C menos ômega C mais ômega 0, menos ômega C menos ômega 0? Não é isso? Né? Ok? Então, o que acontece? Ele manda isso, porque para você saber qual foi a frequência da portadora. Às vezes é complicado saber qual é a frequência da portadora do outro lado. Então você manda a portadora junto. Isso é ruim por um aspecto. Qual é o aspecto de você ter que transmitir a portadora toda na modulação de frequência? Tem que ter mais potência, você vai ter que jogar uma forma de onda a mais. Em vez de você mandar só a frequência alta multiplicada pelo cosseno, você manda também uma forma de onda junto. Isso faz com que a potência do transmissor tenha que ser maior, tá? Porém, o receptor fica muito mais simples de implementar. O receptor de AM, talvez vocês implementem ou não lá no laboratório de princípios de telecomunicações, cara, é um filtro RC. Simplesmente não tem isso aqui, ó. Não é? Se fizer um filtro RC, cara, você faz um detector de envoltória. Vocês vão ver como é que isso funciona. E dá certinho, tá? Então a modulação é interessante por causa disso, que ela manda a frequência baixa para um lugar muito alto, tá? Professor, mas se mudou a frequência de baixo para alto, não seria uma modulação na frequência? Né? Não, porque a frequência... Porque o que você está fazendo aqui? Deixa eu explicar. Você mudou... Você fez o que o espectro fosse para uma frequência alta, mas a frequência não variou. A frequência continua sendo ômega 0 aqui, tá vendo? O do sinal original continua sendo ômega 0. E a frequência do sinal de portadora também continua sendo ômega C. Você não variou a frequência. O que você variou foi o quê? É o que eu mostrei aqui, ó. Você varia a amplitude do ômega C. Você não varia a frequência do ômega C, você varia a amplitude. Na modulação em frequência, você muda a frequência. Entendeu? Você pega a portadora que já tem uma frequência alta, que é em megahertz, e faz esse megahertz aumentar quilohertz para cima ou quilohertz para baixo. Tá? O que vai acontecer vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Na modulação em frequência. Você já tem uma coisa assim, aí de repente você tem isso aqui. Depois você volta para cá. Você tem isso aqui. Entendeu? Tá bom, galera. Chega. Cansei. Isso. Cansei. O professor, vai cair série de Fourier na prova? Vai ter. Vai, uma questão. Professor, o que você vai passar? Vai gerar a fórmula